Vamos voltar hoje à discussão sobre as afirmações publicadas em um livro distribuído pelo Ministério da Educação de que a linguagem oral não precisa necessariamente respeitar os padrões da norma culta da língua, dependendo de como e onde ela é usada. Bem, esse livro, que foi distribuído a mais de 4.200 escolas, se chama Por uma Vida Melhor e tem sido acusado de defender os erros de português. Hoje nós vamos ouvir a opinião do linguista José Luiz Fiorim, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, sobre esse tema. Bom, professor Fiorim, no seu entender, esse livro ensina coisas erradas? Não, esse livro não ensina o erro de português. Vamos deixar claro uma coisa para evitar qualquer ambiguidade sobre a questão. Não existe nenhum linguista que defenda que no ensino não se deve ensinar a norma culta da língua. E, no caso desse livro, eu tenho a impressão que muitas pessoas que estão criticando não leram o livro, não leram o capítulo, porque o capítulo se destina exatamente a ensinar o aluno a tomar um texto que não está escrito na norma culta da língua e a reescrevê-lo utilizando a norma culta da língua. Portanto, o livro está fazendo aquilo que deveria fazer. Porque, veja, duas coisas nós não podemos fazer na escola. Primeiro, ridicularizar a língua que o aluno fala. Nós temos que partir dela, fazê-lo tomar consciência da língua que ele fala e, a partir daí, ensinar a norma culta da língua. Porque ridicularizar a língua que alguém fala é ridicularizar a sua própria identidade. Porque, veja, por exemplo, se eu começar a ridicularizar as variedades regionais da língua e começar a ridicularizar a forma como as pessoas falam, como um gaúcho fala, como um carioca fala, como um paulista fala, como um sergipano fala, e assim por diante. Eu começo a ridicularizar a própria identidade da pessoa. Então, nós todos estamos de acordo que não cabe à escola ridicularizar a língua que o aluno traz de casa. Segundo, é muito mais eficiente dar ao aluno uma compreensão da língua que ele fala e, a partir daí, nós começarmos a ensinar a norma culta, porque aí o aluno percebe que aquela língua ensinada na escola não é algo dissociado da sua língua, é uma outra forma de falar e a forma utilizada obrigatoriamente em determinadas esferas de circulação de texto. Por exemplo, o discurso jornalístico deve ser escrito na norma culta, o discurso acadêmico deve ser escrito na norma culta. Agora, o discurso literário não precisa ser escrito na norma culta. Depende da personagem que eu estou retratando. Sim. Por exemplo, há um poeta que é até citado no capítulo da professora Heloísa Ramos, que é o poeta João Bananeri. João Bananeri coloca personagens que falam o dialeto ítalo-paulistano popular. Ora, ele não podia colocar como um professor dando aula falando. Ele usa esse dialeto, porque a literatura incorpora todas as variedades da língua. Então, quer dizer, o que dá para aparecer nessa discussão que está colocada aí na mídia é que esse livro, por conta de usar... Acho que as pessoas entenderam da seguinte maneira: como os alunos hoje, que saem do ensino médio, sabendo pouco da norma culta da língua, nos exames a gente nota isso, quando eles chegam à universidade nota isso, as pessoas falam, pô, será que eles estão achando correto esse aluno sair do ensino médio sem saber falar língua? Então, houve um questionamento nesse sentido. Talvez, como o senhor disse, que alguém que não tenha lido. Na verdade, o que a professora Heloísa está fazendo é apenas partir da linguagem utilizada pelo aluno para chegar à norma culta da língua. Agora, é claro, ninguém desconhece que existe um problema de manejo da língua escrita e que, portanto, é preciso que nós melhoremos o ensino de português. Sim. No entanto, isso não nos dá o direito de discutir a coisa de maneira rasa, como está sendo discutido atualmente. E sem dizer também que isso está nos parâmetros nacionais curriculares já há bastante tempo, já há vários anos. E os parâmetros curriculares nacionais
não dizem que não é para ensinar a norma culta da língua. Esse é o problema que está sendo mal discutido. O que eles dizem é o que eu disse anteriormente. Não ridicularizar a língua trazida pelo aluno, a língua que o aluno fala, a variedade que o aluno fala, e segundo, partir dela para chegar à norma culta da língua. Sei. Aí, né, no texto tem uma frase, ela usa uma frase seguinte, que isso pode, quer dizer, se o aluno falar com a norma culta num ambiente familiar dele que não usa essa norma culta, ele pode ser vítima de um preconceito linguístico. Queria que o senhor explicasse para a gente aqui esse conceito de preconceito linguístico. O que é isso? Isso vem de onde? Vem de baixo para cima? Vem do mais pobre para o mais rico, daquele que fala bem para o que fala mal? Como é que isso ocorre? Olha, todas as línguas do mundo são um conjunto de variedades. A língua é, por natureza, variável. E ela varia de região para região. Então, um gaúcho fala de maneira diferente de um paulista, há vocábulos que são diferentes, termos, palavras que são diferentes, a forma de pronunciar é diferente, um carioca de um paulista, um pernambucano de um baiano, etc. Então, há variedades regionais. Segundo, há variedades que nós poderíamos dizer geracionais, ou seja, um jovem não fala da mesma forma como que uma pessoa mais velha fala. Existe uma gíria dos jovens, etc. Depois, existem variantes sociais, existe uma norma culta, ou existem variedades populares da língua, existe uma variação situacional. Eu não falo da mesma forma dando aula ou numa conversa com meus amigos no bar, onde eu posso ter uma linguagem um pouco mais livre, etc. Bom, falar bem significa ter a língua adequada para cada uma das circunstâncias, das situações em que eu falo. Isso é falar bem. Agora, o que é o preconceito linguístico? O preconceito linguístico é uma atitude de intolerância contra determinadas variedades da língua. E eu vou explicar de uma maneira que as pessoas vão verificar que existe preconceito. Nós temos o hábito de ridicularizar determinadas falas regionais no Brasil. Ora, ridicularizar falas regionais é a mesma coisa que atingir a identidade das pessoas. E, portanto, o que os linguistas dizem é que nós não podemos ridicularizar nenhuma variedade, o que é muito diferente de dizer que a escola não deve ensinar a norma culta. Por outro lado, é preciso que a escola dê ao aluno também uma dimensão da variação da língua, porque quando ele pega um texto literário, por exemplo, ele vai encontrar variedades regionais no texto literário, vai encontrar variedades sociais no texto literário. Por exemplo, se eu pego uma música do Adoniran Barbosa, Tiro ao Álvaro, por exemplo, que pega essa variante ítalo-paulistana popular. Tá. Nós todos nos encantamos com a criatividade. E todos entendem o que está dito ali. Do Adoniran. Veja, na verdade, a literatura, tudo aquilo que é da ordem da literatura, vamos pegar assim. o Guimarães Rosa, etc., a literatura incorpora todas as variedades da língua. Agora, há determinadas esferas de circulação de textos que só admitem a norma culta. Como eu disse, uma tese tem que ser escrita na norma culta da língua. A notícia no jornal deve ser escrita na norma culta da língua. Então, nenhum linguista nega isso, porque todos os linguistas sabem que a norma é alguma coisa histórica. Todas as sociedades estabeleceram uma norma de determinadas esferas de circulação do texto. O que nós dizemos é o seguinte: o erro não é um absoluto, o erro está vinculado à esfera de circulação, à situação de comunicação. Quer dizer, foi uma má interpretação. O que está ocorrendo é uma interpretação errada do que foi escrito nesse livro. Uma interpretação errada dos parâmetros curriculares nacionais. O Ministério da Educação nunca defendeu o não ensino da norma culta da língua. Pelo contrário, existem regras para isso. Exatamente. Agora, uma coisa interessante também é as pessoas pensarem que a fala popular não está submetida a regras.
Ela está submetida a regras. Não existe nenhuma produção linguística que não esteja submetida a regras muito coercitivas. Vamos pegar o caso da não concordância nominal na fala popular, que é o que está gerando essa confusão. As pessoas dizem, os livros ou os meu livro, mas onde que eu tenho que marcar o plural? No primeiro elemento determinante. Eu não posso dizer o meu livros. Existe uma regra absolutamente coercitiva do lugar onde se marca o plural na língua. Então, é um engano achar que eu tenho, de um lado, a ordenação gramatical e, do outro lado, o causa absoluto. Não. Todas as produções linguísticas são submetidas a regras extremamente coercitivas. É claro que essas regras variam de variedade para variedade. E por isso que a escola ensina a chamada norma culta da língua, mesmo porque nós, linguistas, achamos que ensinar a norma culta é um meio de democratização da cultura. O acesso à norma culta permite o acesso a determinadas produções. Então, nem a professora Heloísa, nem o Ministério da Educação, em nenhum momento disseram que não se deve ensinar a norma culta da língua. O senhor acredita que por baixo disso existe aí uma disputa entre gramáticos e linguistas com relação ao que como deve ser ensinada a língua? Eu não sei. Olha, posso dizer que isso existe? A gente pode dizer que existe isso? Eu penso que não, porque hoje, na verdade, todos os gramáticos importantes do português são linguistas. Quer dizer, que tem uma concepção muito clara a respeito do que deve ensinar. Ninguém, eu repito, ninguém diz que não se deve ensinar a norma culta da língua. Só para deixar claro, o que faz o linguista e qual é essa diferença? Só para a gente deixar claro para todo mundo. Olha, veja bem, a gramática tem normas que são prescritivas. Eu devo falar assim, não devo falar assim. Por exemplo, a gramática, ao ensinar a norma culta da língua, ela diz eu preciso fazer a concordância nominal e a concordância verbal. Os livros estão sobre a mesa. E, portanto, eu não posso falar os livros está sobre a mesa, na norma culta da língua. Bom, o linguista, na verdade, não trabalha com certo e errado, porque a linguística tem uma visada científica. Ela pretende olhar para os fatos que existem e explicar os fatos que existem. Um botânico não vai dizer que uma planta está errada e a outra está certa. Um químico não vai dizer que uma reação está certa e a outra errada. Assim, um linguista, na hora que ele vai explicar a evolução da língua, vai descrever a gramática da língua, ele toma todos os fatos existentes e trata de explicar esses fatos. Vamos pegar o caso da concordância nominal. Veja, por exemplo, numa língua como o francês, se eu tomo a ortografia do francês, eu vou verificar que no francês mais antigo havia uma concordância nominal como existe no português. Você diz les livres. Assim. Ora, mas se eu vou pronunciar o francês hoje, eu vejo que ela desapareceu, essa concordância. Você diz le livre. Bom, então... Mas isso na norma culta lá? Na norma culta. Isso significa que a língua muda. A norma é variável. Então, isso não significa aceitar tudo. Isso significa olhar para os fatos da língua de uma maneira científica e verificar as mudanças que vão acontecendo e verificar a variação. É isso que os linguistas entender são. por que ela se deu. Os linguistas não são, como disseram, os trombadinhas da língua. Os linguistas... Houve quem disse isso. Houve quem dissesse isso. Os linguistas são, na verdade, estudiosos da língua que tratam de explicar os fatos. Por exemplo, antigamente se dizia que o verbo namorar era um verbo transitivo direto. Pedro namora Maria, Maria namora Pedro. Hoje,
mesmo as pessoas que estão criticando o erro de português dizem Pedro namora com Maria, Maria namora com Pedro. Por que aconteceu isso? O professor Círio Pocente escreveu até um texto sobre isso. Porque o verbo namorar adquiriu um outro sentido em português, que é o de desejar uma coisa. Por exemplo, eu estou namorando um carro. Nesse sentido, eu não construo com. Mas aí, como para diferenciar do outro sentido, namorar uma relação afetiva, etc. Bom, então, como noivar é com, casar é com, namorar passou a ser com. E veja, houve uma mudança na língua e é uma mudança que se incorporou e que é aceita por todo mundo, etc. Quer dizer, na verdade, a língua muda e uma língua não degenera e nem melhora. Uma língua muda, evolui. A língua tem mecanismos muito fortes. Por exemplo, o inglês não tem marcas de pessoa. O que fez a língua inglesa no momento que o inglês perdeu as marcas de pessoa no verbo? Porque eu só tenho na terceira pessoa do presente um S que marca, né? Bom, no momento que o inglês perde as marcas, o que acontece? O pronome passa a ser obrigatório. Então, o pronome marca. Eu tenho que dizer, eu não posso dizer gosto em inglês, eu tenho que dizer I like. I é obrigatório, porque a língua é um mecanismo fantástico, ela se ajusta às mudanças para não haver problema. Professor Fiorin, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Acho que agora não restaram pouquíssimas dúvidas a respeito.